Nós temos visto aqui que Isaac, ele é cego, não somente fisicamente, mas em outros aspectos também. Ele fecha os olhos voluntariamente para os defeitos do seu filho, tudo isso por amor a prazeres corporais, a interesses pessoais. E em que sentido isso nos ajuda em termos de ilustração? Como nós podemos olhar para isso e ver nisso aqui uma rica ilustração? Muito simples, muito fácil. Os homens ímpios, prestem atenção nessa frase. Os homens ímpios são espiritualmente cegos também. E, como Isaac, eles fazem escolhas em meio à sua cegueira. Os homens ímpios são espiritualmente cegos. E em meio à sua cegueira, eles fazem escolhas. E essas escolhas são baseadas apenas em satisfações corporais e não em valores divinos. É assim. O que vemos aqui é o que acontece com os homens ímpios em geral. Eles são cegos também. E sendo cegos, tomam decisões. E quando tomam decisões, que decisões tomam? Tomam decisões baseadas em interesses corporais, físicos, egoístas, e não com base em interesses espirituais, em valores divinos. Jesus, em Mateus 15, falou sobre isso. Vejam o que diz Mateus 15. Mateus 15 fala sobre cegos assim. E é interessante observar como eles agem. Os cegos que são cegos espirituais. Veja o texto, Mateus 15, versículo 1. Diz assim, um episódio muito interessante aqui do ministério de Jesus. Veja o que diz Mateus 15, como esse texto é atual. E fala sobre cegueira, a cegueira espiritual, de homens que tomam decisões sendo cegos com base em interesses particulares. Veja o que diz. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu não tenho tempo agora de explicar o que está acontecendo aqui. Mas os hebreus, os líderes judeus, os mestres judeus, haviam invalidado o mandamento de honrar pai e mãe, desde que o filho se comprometesse a não ajudar financeiramente o pai, dando dinheiro para o templo. Olha, se o filho disser: eu vou dar o dinheiro que eu tenho para o templo e não para os meus pais, ele então está livre de ajudar os seus pais. Honrar pai e mãe é ajudar financeiramente o pai e a mãe. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é falar: papai, eu te amo, não é isso. Honrar pai e mãe é dar dinheiro, é ajudar financeiramente, materialmente. Eles disseram o seguinte: olha, se o filho disser, olha, isso que vocês poderiam aproveitar de mim, esses recursos, eu vou dar para o templo. É uma oferta especial. Esse filho está livre do dever de ajudar seus pais. Com isso, essa invenção anulava o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Você está livre disso. Ah, você disse isso? Disse. Eu disse que agora eu vou dar oferta na igreja. Então com isso eu não preciso ajudar meus pais. Olha, você está invalidando o mandamento de Deus por causa das suas invenções, das suas tradições. Isso está errado. E Jesus fala isso e explica isso. Ele prossegue no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Muito importante o que ele vai dizer agora. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Ou seja, coma o que você quiser. Coma o que você quiser. Não tem problema. O que contamina é o que sai da boca. Esse é o problema. Não é o que entra. Pastor, eu posso comer carne de porco? Pode comer o porco inteiro, se você quiser. Não tem problema nenhum. Jesus santificou todos os alimentos. Pela oração, o alimento é santificado. Não caia no conto do vigário das seitas. Jesus explica que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não o que entra. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Ele diz. Eles dizem. E veja a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ele está se referindo aqui aos líderes espirituais. Está dizendo, olha, existem líderes espirituais que meu Pai não estabeleceu. Existem guias espirituais que meu Pai não colocou lá. Eles se colocam nessa posição. Eles se apresentam como árvores, que podem oferecer sombra, que podem oferecer alimento para as pessoas, mas é mentira. São árvores falsas, são líderes que meu Pai não colocou, são líderes que meu Pai não chamou, são árvores que meu Pai não plantou. E toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Esses homens não vão prevalecer. Esses homens serão destruídos, esses homens serão aniquilados, são falsos mestres. E ele prossegue na sua explicação. Vejam o que ele diz no versículo 14. Deixai-os, são cegos. Vejam aqui, eles são cegos. Eles não conseguem, eles não têm discernimento espiritual. Eles não sabem o que é importante. Eles valorizam tradições tolas, são cegos. Eles desprezam a palavra de Deus em favor de tradições, de invenções. Meu Deus, quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? São líderes que desprezam a palavra de Deus e se apegam a invenções humanas. Esses líderes são cegos, são árvores que meu Pai não plantou. Esses homens serão arrancados, aniquilados, destruídos. E pior, vejam o que diz o texto: são cegos, guias de cegos. Ou seja, há pessoas que seguem esses homens, são cegos também. E por que seguem esses homens? Nós olhamos para isso e não entendemos. Porque esses homens que ensinam bobagens, que ensinam tolices, que ensinam coisas sem fundamento, que anulam a palavra de Deus e inventam coisas e ensinam coisas inventadas, porque eles são seguidos por cegos. O texto, ao que tudo indica, mostra isso. Mostra que eles são seguidos por cegos, porque quem os segue é também cego. São cegos, guiados por cegos. E o texto mostra o destino deles. O texto diz, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O fim de todos é o mesmo. Serão todos destruídos, cegos seguindo outros cegos. E nós olhamos para isso e dizemos, como isso pode acontecer? Como um cego pode guiar outro cego? O apóstolo Paulo responde, como um cego pode guiar outro cego? O apóstolo Paulo responde em 2 Timóteo 4. E ele diz o seguinte, em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 ele explica como um cego pode guiar outro cego. Por quê? Porque cegos se deixam levar por outros cegos. O texto diz assim, em 2 Timóteo 4, no versículo 3, diz assim, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. São os guias cegos. Eles cercar-se-ão de mestres. São os guias cegos. Cercar-se-ão de mestres, e aqui nós aprendemos por quê. Eles vão se cercar desses mestres cegos. Eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por quê? Mestres cegos têm seguidores também cegos. Por quê? Porque os cegos seguem esses mestres cegos. Muito simples. Muito simples. A cegueira espiritual
não se importa com os valores de Deus. A cegueira espiritual toma decisões com base em interesses pessoais. Jacó escolheu Esaú contra a palavra do próprio Deus. Ele escolheu Esaú. Por quê? Porque era cego. E sendo cego, ele deu preferência àquilo que lhe trazia mais vantagem física, material, individual, mais vantagem corpórea. Por que então nós vemos tanta gente seguindo cegos? Muito simples. Eles desprezam a palavra de Deus, como Isaac fez. Desprezam a revelação de Deus, como Isaac fez. E escolhem os seus mestres segundo as suas próprias cobiças. Os seus mestres oferecem também a sua caça. Os seus mestres falsos oferecem também as suas carnes. Oferecem também os seus pratos. Oferecem também os seus banquetes. E eles então tomam essa decisão. Eu vou seguir esse mestre. Ele é cego. Ele despreza a palavra. Ele não tem entendimento. Ele é ignorante. Ele é perverso. Ele é mau. Ele é profano. Ele é imundo. Ele é impuro. Ele é sujo. Mas eu vou segui-lo. Porque o que ele oferece atende às minhas próprias cobiças. Então, cego que sou, decido então seguir um mestre também cego. E o nosso destino será um só. Nós juntos cairemos no barranco. Queridos, esse é o retrato do mundo moderno. Esse é o retrato das religiões modernas. Esse é o retrato, acredite se quiser, do cristianismo moderno. Cegos, guiando cegos. E atraindo cegos com seus discursos que mexem com as cobiças dos homens. E esses cegos então seguem mestres cegos, atraídos por suas promessas mentirosas, atraídos por interesses egoístas, atraídos pelo sabor da caça, atraídos por isso. Seguem mestres profanos e impuros, seguem cegos seguindo cegos e cairão todos no final no barranco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê visão espiritual, para que as nuvens dos nossos olhos sejam removidas e nós possamos detectar quem realmente é Esaú e possamos observar com os olhos da verdade quem é Esaú e nos livrar de decisões movidas tomadas na base de interesses pessoais. Mas sigamos a verdade da palavra de Deus, mesmo que isso traga implicações ruins, mesmo que isso traga prejuízos para a nossa vida.